ultimamente parecer tem muito mais valor do que ser. Bom, talvez. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Para quem já me acompanha um tempo aqui nesse canal, sabe que eu sempre deixo bem claro o quanto que as questões pessoais e existenciais do ser humano, elas, para mim, pelo menos, elas têm um valor muito maior do que necessariamente qualquer coisa que envolve relações de parecer, né? De aparência, de honrar a reputação, de estar à mercê de alguma expectativa alheia. Eu acho que essas coisas elas são muito menores na escala de prioridade da existência como um todo do que necessariamente o que são nossos valores, nossas morais e, enfim, quem nós somos como seres individuais. Mas eu não posso fechar os olhos, né, para aquilo que realmente acontece no mundo real e principalmente o que vem acontecendo no mundo moderno e no mundo contemporâneo, tá? Então, em algumas situações específicas do mundo moderno, e principalmente dependendo de quais são as suas intenções, o parecer vai ter muito mais utilidade do que o ser, né? Então, talvez eu traria essa ideia de que em muitos contextos o parecer tem mais utilidade do que o ser. Não necessariamente valor, porque o valor entraria naquela ideia de valorização, né? Enfim, de valor como um todo, né? Eu não gosto muito dessa ideia, então eu acho que talvez a palavra mais apropriada seja utilidade, né? E aí sim a gente tem algo que precisa ser entendido, até porque isso é muito utilizado no mundo moderno como um todo, e que a gente não pode simplesmente se cegar a uma certa inocência ou alguma certa pureza, né, de acreditar que todas as pessoas dão valor necessariamente para o que você é e não pelo que você parece ser, né? Justamente porque isso não acontece quando a gente vai confrontar com o mundo real, né? E aí vem uma história que ela é até relativamente famosa, que fala sobre a mulher de César, né? Em algum episódio lá do imperador Júlio César, aconteceu um certo episódio que rolou um certo burburinho lá e que estavam dizendo que supostamente a mulher dele estava sendo adúltera, né? Estava sendo infiel. Enfim. E aí, quando confrontada, né, não existiam provas, não existia nada que de fato caminhasse para a ideia de que ela realmente tinha feito aquilo, mas, né, César então diz em sua frase que a mulher de César não basta ser fiel, tem que parecer fiel, né? E aí diz a história que ele acaba se divorciando dela do mesmo jeito, mesmo não tendo prova, justamente porque nessa linha de raciocínio algumas posições exigem que você transmita essa ideia de ser íntegro mais do que necessariamente ser íntegro de fato, né? E aí existem várias ramificações de como essa historinha, né, ela tem aplicações no dia a dia e de quais são as possíveis consequências que a gente pode observar desse tipo de postura, né? Então, sem entrar naquela ideia mais de ser certo ou não, né, de ser justo ou não, porque essa discussão ela tá para além do que é justo olhando o caso isolado, né? Porque se a gente observar o caso isolado, é muito fácil, é muito intuitivo que a gente acha uma completa injustiça com alguém que não tem prova, que, né, provavelmente não fez aquilo, mas que falhou gravemente em algo que é essencial para aquele posto, né? Que é o fato de parecer fiel, independentemente de ser ou não, né? É claro que, pessoalmente falando, eu gostaria de acreditar que as coisas não precisassem ser assim. Eu não gosto muito dessa ideia, pessoalmente falando, né? Eu acho que isso fomenta e abre um precedente muito perigoso para várias outras coisas. Eu acho que isso pode ser utilizado como uma certa narrativa para tentar legitimar muitas coisas terríveis, mas a gente percebe que muito do mundo moderno ele realmente tem esse fenômeno que é o fenômeno extraído da história de César, né? Então, muitas vezes no mercado de trabalho, talvez em relações interpessoais, em relações até mesmo afetivas, né? A gente vê que muitas vezes existem pressões que são colocadas em nós justamente por essa questão da aparência muito mais do que necessariamente a essência, né? Hoje, por exemplo, a gente vê com o aumento das redes sociais
a gente consegue perceber muito bem esse fenômeno do quanto a aparência, muitas vezes, ela tem muito mais investimento do que necessariamente na essência do ser, né? E aí a gente pega várias outras referências filosóficas que já traziam isso, né, de que um dia a aparência superaria a essência, né, até mesmo em grau de importância, não importância pessoal, né, mas uma importância de percepção do próximo, justamente porque se o mundo ele é moldado, ele funciona a partir de relações rasas, é natural que as coisas que são sólidas e que são complexas, que têm o seu valor genuíno real, que elas sejam realmente colocadas à parte e que elas estejam ali na periferia do que é esse mundo moderno que teoricamente valoriza mais a aparência do que de fato a essência, né? E aí, cara, isso é muito interessante, por quê? Porque quando a gente tem o conhecimento sobre algum fenômeno, e é o que eu trago aqui nesse canal muitas vezes, né, sobre o poder do conhecimento te libertar, e ele te liberta para realmente fazer o uso dele. Foi complicado, né? Eu tô assim porque eu já tô, não sei qual o número dos vídeos aqui gravando para vocês, aproveitando o tempinho que eu tenho, então a gente começa a embolar as palavras, né? Mas enfim, vamos lá. Perdoem aí minha falha, tá? Mas enfim, nossa, eu nem lembro onde que eu tava, né? Mas enfim, vamos seguir. Então, assim, a gente percebe que quando a gente vai confrontar, quando a gente vai fazer essa leitura, por exemplo, né, desse aumento das redes sociais, e a gente vai observar todo o reflexo desse comportamento no mundo moderno como um todo, é natural que a gente comece a realmente ter essa impressão de que o parecer vem tendo mais valor do que necessariamente o ser, né? Quando que, na verdade, isso depende, obviamente, de uma leitura, de uma interpretação pessoal de cada pessoa, e que, para mim, como eu disse para vocês, eu sou muito mais sobre a essência do que a aparência. Eu gosto de acreditar nessa ideia, mas, em se tratando de seres humanos, né, eu preciso reconhecer que muitas pessoas realmente têm ali os seus valores, têm os seus níveis de exigência muito mais direcionadas para a aparência de fato do que para a essência, né? Então a gente vê muitas pessoas que voluntariamente, que por escolha própria, decidem investir realmente na sua própria aparência, exigem investimento na aparência de pessoas que as acompanham, justamente para poder, talvez, honrar algum tipo de cenário que é criado nessa própria mente e que tem, claro, consequências no mundo prático, no mundo moderno e principalmente nos ambientes em que as pessoas selecionam, né? Então, se você está num ambiente realmente, como acontece muitas vezes ali naqueles relatos de coaches, né, que se você não tiver um Rolex, você nem senta na mesa, aqueles papos que vocês conhecem, né? Ali, obviamente, existe todo um mercado, todo um interesse por trás de aparências, e ali é basicamente como uma certa competitividade em que realmente você precisa aparentar ter cada vez mais, porque isso tem vários outros retornos, tem consequências, aumenta o lucro, aumenta a projeção, tem vários interesses mercadológicos, e aí para esses contextos você acaba se fechando num ambiente em que você está sendo muito mais quantificado pela sua própria aparência do que pela sua essência em si, né? Então eu acho que por mais triste que isso possa ser na minha leitura, eu não gosto necessariamente dessa ideia, mas eu acho que a gente ainda tem um poder talvez de escolher os nossos ambientes, claro, né? Quando a gente pode escolher, obviamente, mas em pequenas escalas, numa visão mais micro em relação à vida como um todo, talvez a gente possa realmente ir ajustando os nossos filtros para que a gente vá selecionando ambientes melhores para nós. Porque existe uma professora uma vez contou esse caso, né, de que uma pessoa chegou dizendo que no trabalho dela só tinha chatos, né, e ela foi e respondeu dizendo que muito provavelmente ela fez um concurso para chatos e foi aprovada, né? No sentido de que muitas vezes nós acabamos por direcionar o nosso caminho para ir ao encontro daquilo que necessariamente precisa passar por filtros que nos levem a entender o porquê que a maior parte das pessoas ali se comporta de tal maneira, né?
Então isso acontece também muito em relacionamentos, né? A gente vê muito, às vezes, caras relatando, por exemplo, que as mulheres só olham os bens, quanto dinheiro que tem e tudo mais. Isso acontece bastante, né? Aqueles caras que falam que as mulheres são completamente interesseiras, né? E é claro, essa discussão é muito mais complexa, tem várias camadas, eu não vou entrar nela especificamente agora, mas você vai olhar muitas vezes também o filtro, né, os lugares, os ambientes em que esses caras estão procurando são ambientes que selecionam, né, que fazem um funil para esse tipo de comportamento, né? Então, se você está num ambiente em que as pessoas são quantificadas pelo quanto que elas têm de dinheiro, talvez seja interessante você mudar de ambiente, você procurar em outros ambientes, e você mudar os filtros, selecionar melhor esse funil para que você vá ao encontro realmente de pessoas que valorizam mais a essência do que a aparência, né? E aí, nesse sentido, a gente vê que isso é muito poderoso, né? Então, muitas vezes, o grande problema está realmente no ambiente e não necessariamente numa leitura do mundo como um todo, né? Então eu acho que essa generalização é um pouco complicada. Eu ainda gosto de acreditar que existam pessoas que estão mais pela essência do que pela aparência. E eu acho que se a gente procurar bem, a gente ainda consegue achar, mesmo nos dias atuais e no mundo do jeito que ele está, né? Mas bom, muito obrigado mais uma vez, cada um de vocês que ficou até agora, mais de 10 minutos de vídeo, né? Gratidão real. Peço que se vocês gostarem, se inscrevam no canal, compartilhem, deixem um like, isso me ajuda bastante. E eu sou muito grato a cada um de vocês e até o próximo vídeo.